paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Dominical. E estamos de volta com mais uma pré-aula, agora da lição de número 2. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. E vamos lá fazer a oração, e após a oração já estarei falando o tema desta pré-aula. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais esta pré-aula. Te apresento, Senhor, a todos que estarão assistindo a este vídeo. Que o Senhor venha abençoar, dando sabedoria e entendimento a cada professor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Então vamos lá para o assunto. Hoje nós estamos com um tema maravilhoso. Não que as outras não tenham sido maravilhosas, mas é lindo. Por quê? É a lição de número 2, que tem como título A Grandeza de Deus. Só pelo título a gente já vê a grandeza de Deus, que vai falar da criação. Então, por isso eu digo que esse tema é muito lindo, porque vai falar sobre a criação de Deus. Temos aqui a leitura bíblica, que se encontra no livro de Salmos 8, versículo do 1 ao 9. Essa é a leitura bíblica para você, professor, estudar, para contar a história para as crianças. Temos aqui o espaço dos alvos, e eu vou colocar aí na tela para você me acompanhar, professor e professora. Está escrito assim: ensinar às crianças que a grandeza de Deus se revela em suas criações, e nós somos a mais importante delas. Esse é o espaço dos alvos, professor, amado irmão. E esse espaço dos alvos vai falar para a gente ensinar as crianças, ensinar as nossas crianças que, dentre todas as criações, nós somos a mais importante. Você vai falar para essa criança que ela ou ele é mais importante. Dentre todas as criações, eles foram a mais importante. E Deus se revela às criações, e Ele se revela a nós. A mim, professora, a você, professor, a você, professora, Deus se revela a nós e se revela às crianças. E você deve falar isso para as crianças. E nós somos a mais importante delas. Dentre todas as criações, a mais importante somos nós. E você vai passar esta mensagem para as crianças, de que elas são importantes para Deus. Deus as criou e Deus se importa com elas. Deus as criou e Deus as ama. Deus quer se revelar ao coração daquela criança, que Deus quer falar ao coração dela. Assim, quando Deus falou com Samuel, você vai falar isso para essa criança, que Deus quer falar com ela. Aqui temos o espaço da professora. Você que tem a sua revista, você procure ler esse espaço da professora, que está escrito assim: cara professora, você pode imaginar o quanto Deus é grandioso? Será que podemos imaginar o quanto Deus é grandioso, irmãos? Irmãs, professores, professoras, o que somos diante de sua ciência, sabedoria e poder criador? O que nós somos diante da ciência e do poder do Criador? A gente tem isso na mente, nós temos isso em mente, quanto Ele é grande, a grandeza de Deus, quanto Ele é grandioso, e o que nós somos diante desse Deus grandioso, desse poder que Ele tem, dessa ciência que Ele tem, o que nós somos diante dEle. A gente tem isso em mente, professor, professora. Mas Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, se lembra de nós, de nossa insuficiência humana. Ele é grandioso, maravilhoso e de forma estranhamente amorosa, atenta para nossas fraquezas e insignificância. O Todo-Poderoso, a despeito de tudo que criou, se preocupa particularmente com a sua vida, professora ou professor da escola dominical. Deus se importa conosco. Deus se preocupa conosco. Esse aqui é o espaço da professora, nos fazendo refletir quem é esse Deus grandioso, nos fazendo refletir sobre a grandeza desse Deus,
nos fazendo refletir sobre o que nós somos diante desse Deus que é grandioso, que é poderoso, que é cheio de majestade. O que nós somos diante desse Deus que é cheio de ciência, desse Deus de amor. O que nós somos diante desse Deus poderoso, desse Deus grandioso. E Deus se importa conosco. Que você, professora e professor da escola dominical, possa ter isso em mente. Somos importantes, Deus se importa, Deus ele se preocupa conosco. Nós como seres humanos precisamos de Deus, do nosso Criador. Temos aqui o espaço da convivência. Aqui vai dizer antes de iniciarmos a aula, para a gente fazer uma oração, para a gente fazer a oração, dando as mãos com as crianças. Vai dar algumas dicas aqui e que você possa usar. Ler esse espaço da convivência e usar, botar em prática tudo aquilo que está aqui no espaço da convivência. Temos o materiais aqui que vamos precisar. Caixa de papelão, cola branca, massinha, objetos diversos para a seção de espaço da Bíblia, óleos com movimento utilizados em artesanato, palito de picolé, papel de presente, tesoura, tinta guache nas cores amarelo e cinza. Esses são os materiais que vamos utilizar nessa lição, ou você vai utilizar nesta lição. Temos aqui o espaço do louvor. Vou colocar aí na tela, vou deixar o link e você procura esse louvor, tá bom? E no final, eu vou deixar mais alguns louvores para vocês e vou deixar o link na tela também, para você procurar e você poder cantar com as crianças. Temos um espaço da reflexão. No espaço da reflexão está escrito assim: a glória e majestade de Deus se revelam na grandeza e beleza de sua criação. Todavia, o Eterno se torna assombrosamente grande quando decide amar e cuidar da humanidade. O Senhor, a despeito de suas portentosas criações, se volta ao ser humano com particular atenção. Ele transformou o homem de um simples fragmento no foco de sua amorosa preocupação. Então, aqui, diante da glória e majestade de Deus, se revelam a criação, o poder dele, a sua criação. Então, professor, Deus, ele criou o homem, o ser humano, você conhece, de um fragmento do pó da terra. Deus criou o homem, moldou com as suas próprias mãos. Quando as outras criações, ele só disse, haja luz, haja separação. Ele foi falando e as coisas foram aparecendo, acontecendo. Mas nós, seres humanos, ele quis criar com as suas próprias mãos, demonstrando então para mim e para você a importância ou a preocupação dele, o amor dele, querendo criar-nos com a sua própria mão. Ele poderia muito bem dizer que apareça um ser humano, que se forme um homem. Ele poderia, ele tem o poder. Ele tinha o poder e ele tem o poder de fazer isso. Ele poderia dizer que dessa terra se forme um homem. Mas não, ele resolveu pegar, moldar naquela terra, moldar naquela areia e fazer o boneco, soprar o vento. Olha só. Ele criou, teve o cuidado de criar com as suas próprias mãos, moldar o boneco e no final ele sopra o fôlego de vida. E eu e você temos esse fôlego de vida dentro de nós. Olha a grandeza desse Deus que criou tudo e nos criou com as suas próprias mãos, mostrando assim a sua preocupação, o seu amor para conosco. E na criação ele nos formou e ele soprou dentro de nós o fôlego de vida. Temos parte de Deus dentro de nós. Ele nos formou, ele nos moldou e ele soprou o fôlego de vida. E nós estamos hoje aqui, professor e professora, estamos aqui com o intuito de levar o evangelho às crianças. E você
tem o fôlego de vida, tem uma parte de Deus dentro de você, e você precisa levar às crianças o amor de Deus. Espaço da Bíblia. Eu vou deixar aí na tela para você me acompanhar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Salmos 8, versículo 9. Então, professor, o Senhor, ó Senhor, nosso Deus, olha como começa esse versículo. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. E nós podemos ver realmente a grandeza de Deus. E você precisa passar essa mensagem ao seu aluno, à sua aluna, aos seus alunos. Essa mensagem de que Deus é o nosso Senhor e a grandeza dele se manifesta todos os dias. Como? Aí você vai falar com a criança. Tem muitas maneiras que Deus demonstra a sua grandeza. Ao acordarmos, ao abrir nossos olhos, contemplamos pela manhã, como está agora, um sol lindo, e esse sol maravilhoso que clareia o nosso dia, e você vai dizer isso para a criança, que clareia o nosso dia, este sol que clareia o nosso dia, este sol que nos aquece, este sol manifesta a grandeza de um Deus todo-poderoso, um Deus que criou o sol, com a sua voz apenas ele criou o sol para clarear o dia. E hoje nós podemos ver esse sol maravilhoso, lindo, que nos aquece, esse sol que clareia o dia, o sol que nos desperta pela manhã. Quem criou? O Deus Todo-Poderoso. Olha o poder de Deus que criou o sol, e o sol é imenso. Então, o sol é imenso. Imagine Deus, ele é muito maior. E você vai passar essa mensagem para a criança, que o sol já é muito grande. A gente vê que o sol já parece grande, mas se fosse ver mais de perto, é enorme o sol. E quem criou? Deus. Esse Deus que criou o sol, ele é muito maior do que o sol. Esse Deus que criou o mundo, você vai dizer para a criança, esse Deus que criou o mundo em que vivemos, o globo da terra, o mundo em que vivemos, que é imenso, que cabe muitas pessoas, que cabe árvores, onde tem plantas, onde tem animais, onde tem tudo que hoje nós vemos. Esta terra é enorme, com muitas pessoas, com pessoas que falam outras línguas, com muitas pessoas diferentes umas das outras. Este mundo imenso, mas cabe na mão de Deus. Um mundo que é enorme cabe na mão de Deus. Olha a grandeza desse Deus que tem o controle em suas mãos. Esse Deus que coloca o mundo na sua mão. Deus, ele tem todo o poder. Deus manifesta a sua grandeza. Nós podemos ver a grandeza de Deus no sol, nessa criação. Podemos ver a grandeza de Deus na criação do mundo. O mundo que nós vivemos é enorme, mas cabe na mão desse Deus. Então esse Deus é muito maior. E esse é o Deus que nós servimos. Você vai falar isso para a criança. O Deus que nós servimos criou o sol. O Deus que nós servimos criou a lua que vemos à noite. Aí você vai falar isso para a criança. Sabe aquela lua lá no céu que você vê à noite? Que clareia à noite, a lua, as estrelas? Quem criou? Deus. Deus criou a lua, as estrelas para clarear a noite. E deixa a noite tão linda. E você vai passar esta mensagem para as crianças. Deus criou, talvez a criança tenha um cachorrinho de estimação. Você vai fazer pergunta, aproveite para fazer pergunta para que essa criança se desenvolva, essa criança perca a timidez, essa criança possa conversar, você possa se aproximar dela. Então, esse momento da lição é para você perguntar, você tem algum animal de estimação? Provavelmente ela vai ter um cachorro ou um gato. Esse cachorrinho ou esse gatinho que você tem, ou qualquer outro animal, foi Deus que criou, e Deus se manifesta através da criação dele. E olha aí o cachorrinho que você tem hoje, o que você cria, cuida,
foi Deus que criou. O gatinho que você tem hoje foi Deus que criou. Então, muitas coisas manifestam o poder de Deus. Poderíamos passar aqui horas e horas falando das grandezas de Deus, porque tem muitas coisas que manifestam a grandeza de Deus. Nós mesmos, você pode falar isso para a criança, nós mesmos, seres humanos, manifestamos a grandeza de Deus. Olha nós, temos braços, pernas, temos olhos, nariz, boca, temos ossos, olha, pele. Nós manifestamos a glória de Deus. Nós temos um fôlego de vida e nós manifestamos a glória desse Deus. Só de estarmos com vida, nós manifestamos a glória de Deus. Nós somos a criação também de Deus e nós manifestamos a glória dele, o poder dele. Irmãos, eu tenho aqui, algo que manifesta também a glória de Deus. Você pode trazer uma outra árvorezinha, uma plantinha, para mostrar para as crianças. Aqui é um cacto. Olha a beleza desse cacto. Lindo, não é? E você vai trazer para a criança. Aqui é um cactozinho, não tem problema, esses espinhos dele é mole. Isso aqui manifesta a grandeza de Deus. E você vai trazer para as crianças, mostrando como se manifesta a glória de Deus em cada criação. Olha, eu tenho outra ideia aqui para vocês também. Você pode trazer animais de pelúcia, animais de plástico. Eu tenho aqui, que eu trabalho também, eu tenho até vídeo aí no meu canal, eu trabalho com araras de gesso. E você pode aproveitar para decorar sua sala, já que o tema fala sobre a grandeza de Deus. E este é um animal, você pode até perguntar para a criança, você pode trazer uma arara de plástico para ela ver. Aqui é um trabalho meu, e esta arara, você pode levar uma arara de plástico e perguntar para a criança, você sabe o que é isso? Ou também mesmo sabe, imprimir, você pode imprimir os animais e trazer impresso para as crianças verem, você perguntar. Então, esta arara manifesta a glória de Deus. Olha só, arara azul, olha a beleza deste animal e que manifesta a glória de Deus. E cada animal tem a sua cor, cada animal tem o seu tamanho. Então, cada animal é diferente um dos outros. E isso tudo manifesta a glória de Deus. Então poderíamos passar horas e horas e horas e horas falando de tudo aquilo que Deus criou e que manifesta a glória de Deus. Tem outra coisa aqui, aí você pode trazer para as crianças. Eu trouxe aqui só um pedaço, mas você pode trazer uma melancia grande. E você pode perguntar para a criança, o que é isso, criança? Lógico que ela vai responder. Que fruta é essa? Você sabe? Uma melancia. E se for uma melancia grandona, melhor ainda, né? Inteira. Porque você vai mostrar para ela o que é isso. Ela vai dizer, melancia. Essa melancia é muito grande, não é? É. E quem fez? Deus criou. Olha o tamanho da melancia. E esse manifesta também o poder de Deus. E ainda mais, ela é doce, 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 não é? Dá um pedaço para cada uma delas, elas vão provar. Veja como essa melancia é docinha, boa, né? E quem criou? O Senhor. E você pode trazer banana, frutas. Tudo isso manifesta o poder de Deus. Tudo isso manifesta a grandeza de Deus. O poder que Ele tem. Tenho outra ideia aqui para você, professor. Aqui é uma caixa de sapato em que eu embrulhei em um saco de presente. E você pode dizer para a criança, criança, você sabe o que tem aqui dentro dessa caixa? Ou você também pode fazer o quê? Pegar essa caixa e fazer um círculo com as crianças e passando na mão delas. Coloca na mão das crianças e na hora que for tocando a musiquinha, elas vão passando uma para outra. Em quem parar, você faz a pergunta, criança, o que tem na caixa? O que você imagina que tem na caixa? Balança aí ela. Elas vão querer balançar. Vocês conseguem imaginar o que tem nessa caixa? Talvez ela possa dizer que não. Talvez ela possa dizer alguma coisa que elas imaginam que tenha. Bora ver o que tem nessa caixa? Quem quer ver o que tem nessa caixa? Ela vai dizer, eu. Então, você vai dizer, então bora lá ver o que tem na caixa. Vamos abrir. E você vai abrir com a criança. Uma coisa bem simples, você tem que trazer curiosidade para aquela criança. E fazer também ela desenvolver, né? Falar o que ela imagina. Tem algo, eu cobri essa caixa
para não aparecer aqui a marca do sapato, tá? Aí você vai abrir. Crianças, então vamos ver o que tem na caixa. E vamos tirar o papel. Muito bem. Olha só o que temos. Uma menina. E temos aqui um animalzinho. Você pode trazer nessa caixa sol, um solzinho de papel, ou aqueles pode ser de feltro mesmo, que nesse aqui, ó. Sol, lua, estrelas, pode ser de EVA também. E aqui é feltro, tá? Eu já tinha em casa. Aqui é um camelozinho. E aqui é uma menina, representando a criação de Deus. Deus criou a menina, Deus criou o menino, Deus criou os seres humanos, Deus criou os animais. E você pode trazer muitas coisas para mostrar para aquelas crianças. E você pode tirar. Você pode deixar dentro dessa caixa várias coisas e falar para cada criança tirar um. Aí, no caso, uma criança tira um. O que é isso? Você pode perguntar. Ah, um camelo. Aí a próxima criança vem e tira. O que é isso? Ah, é o sol. E conforme as crianças vão tirando, você vai perguntando. O que é isso que você tirou? Ah, é a lua. E assim você vai brincando com aquela criança e ao mesmo tempo reforçando a lição, que vai falar sobre o quê? A grandeza de Deus. São coisas simples e que dá para você usar na sua sala. Eu tenho aqui os visuais. Esses aqui são os visuais dessa lição. Sol, a lua, estrelas, os animais e a criação do ser humano. E as árvores também foi criação. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu fiz eu vou colocar aqui com vocês fiz um mural. Aqui é uma ideia para você colocar na sua sala de aula. Aqui não é minha sala, ainda não tenho sala de aula para minhas crianças. Eu dou ali numa areazinha que eu tenho, dou aula numa areazinha, ó. Mas futuramente, quem sabe, Deus assim abençoe e possamos ter uma sala de aula para as crianças. Aí você monta um mural, ó, onde vai contar da lição. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, Deus criou os animais, as árvores, que hoje nós temos a maçã, que a gente se alimenta da maçã, banana. Deus criou todas essas árvores e criou o ser humano. E você monta um mural, ó, simples, e pede para elas te ajudarem. Bora, aí você pode. Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou os animais, Deus criou as árvores, Deus criou os seres humanos. Aí você pode brincar com elas. Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou, e assim elas vão respondendo, você vai deixando. Deus criou os animais, Deus criou as árvores, Deus criou os seres humanos. Aí você vai fazer o contrário com ela agora. Deus criou os seres, Deus criou, aí nós vamos dizer, seres humanos. Deus criou as árvores, Deus criou os animais, Deus criou as estrelas, Deus criou o sol e a lua. E você pode brincar com ela. Você vai virar essas imagens, ou uma imagem, e você vai fazer daqui para lá. Deus criou, não está aparecendo, ela vai ter que responder. Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou os animais, Deus criou as árvores, Deus criou os seres humanos. E assim você vai virando. Ó, aí vira essa outra. É uma dinâmica que você pode fazer com elas. Vamos lá, desde o início. Deus criou o sol e a lua. Deus criou as estrelas. Deus criou os animais. Deus criou as árvores. Deus criou o ser humano. Aí vai virando. Não está parecendo, ela vai ter que lembrar o que a gente estava fazendo. Deus criou o sol e a lua. Deus criou
as estrelas. Deus criou os animais. Deus criou as árvores. Deus criou os seres humanos. E vai virando. Deus criou o sol e a lua. Deus criou as estrelas. Deus criou os animais. Deus criou as árvores. Deus criou o ser humano. E aí você vai de novo. Deus criou o sol e a lua. Deus criou as estrelas. Deus criou os animais. Deus criou as árvores. Deus criou os seres humanos. Agora ao contrário, vamos lá? Deus criou os seres humanos. Deus criou as árvores. Deus criou os animais. Deus criou as estrelas. Deus criou o sol e a lua. E isso você vai brincando com ela e mostrando a grandeza de Deus. E olha, elas vão ficar com a lição na mente delas. Tá bom? Se você gostou, você professora, professor, você que assistiu meu vídeo, se você gostou dessas dicas, deixa aí seu comentário, deixe seu nome, de onde você está assistindo, deixe seu nome, diga de onde você está assistindo. Eu vou mandar no próximo vídeo, eu vou mandar um abraço para você, eu vou dizer qual cidade você é, e vou mandar um abraço e dizer que você está me seguindo, que você está assistindo meu vídeo. Se você ainda não me segue, deixa aí o seu like, o seu comentário e me siga, tá bom? Vamos lá. Então, nessa lição, você vai contar à criança sobre a grandeza de Deus. Temos aqui o espaço da história. Esse espaço da história, eu falo a você, querido professor, procure sempre ler a referência, que no caso é a leitura bíblica, bem aqui, ó, a leitura bíblica, procure ler, estudar. E aí você vem pra cá, onde está a história, o espaço da história. Pra quê? Pra você ler como é que está dizendo aqui. Pra ver se não tem algum erro. Porque muitas vezes vem coisas erradas aqui escrito. Eu sei, porque às vezes acontece realmente. É muitas lições, é muita coisa para escrever. E às vezes sai alguma coisa errada. Então você tem que ter esse cuidado. É bem verdade que eu não uso o espaço da história. Porque assim, eu no início, quando estava iniciando realmente o trabalho com crianças, eu comecei aqui, eu lia, né, e contava. Mas você tem que passar confiança, professor ou professora, você tem que passar confiança para a criança. E se você ficar aqui, ó, vocês já viram como brilha o sol? Ele clareia, deixa tudo bem quentinho. Tá, por mais que você faça assim, mas você está olhando na revista, você não passa confiança para a criança. A outra coisa, procure estudar, lê aqui se está certo, você compara com a Bíblia, você lê a história e compara com a Bíblia, para ver se não tem algo que é para ser falado, ou está dizendo para ser falado, e não condiz com a palavra de Deus. Por isso que eu não gosto de seguir tudo que está na revista. Tem coisas que eu sei que são crianças, mas nem tudo deve se falar para as crianças. Tem coisas que não deve ser falado para as crianças, não é porque elas são crianças que elas não vão compreender, mas tem coisas que eu não falo. E aqui eu estudo a palavra e conto da maneira que Deus me dá sabedoria para contar a história para as crianças. Mas dificilmente eu vou estar lendo aqui e contando para as crianças. Mas é bom, por um lado, que se você está começando, você lê. Mas procure, não é só porque você está começando, procure aqui, ó. Dê uma referência lá da leitura bíblica, vá na Bíblia. Lê, estude na Bíblia. Leia aqui, vê se o que está escrito aqui está igual da Bíblia, tá? Na palavra de Deus. E aí sim você vai contar. Porque tem uma situação de uma lição, mas não é dessa revista, vai vir aí dessa revista, como eu estou atrasada, né? Mas teve uma lição que veio errado. Veio uma coisa falando que não aconteceu, e se a gente passar para as crianças errada a mensagem, elas vão crescer com aquela mensagem errada no coração. Tem muitas coisas que nós, professores e professoras, devemos analisar bem. Não contar a lição errada. Não falar algo errado. Se você não tem certeza, não fale. Estude. Se você imagina que pode ser, é melhor estudar do que só imaginar, né? Então, para você não passar algo errado, para que as crianças não cresçam com um estudo errado, entendam errado a palavra. E esse papel de quem? De nós, professoras e nós professores. É nosso o dever de trazer a mensagem certa, de falar a história direitinho. Ah, mas como é que a gente vai contar direitinho? Aqui, ó, estudando a palavra. Porque o que tem de criança, hoje em dia, que aprendeu errado e diz, isso é vergonhoso. Mas foi fulana, a minha professora, fulana de tal, me ensinou assim. Então é certo. Ela vai acreditar que é certo. Se você ensinou errado, alguém quiser ensinar o que é certo, ela diz, não, mas a minha professora fulana de tal falou que é isso. E isso é vergonhoso demais.
Já pensou ela citar o teu nome, o meu nome, dizendo que foi eu ou você que ensinou algo que está errado? Por isso que em histórias eu evito de... Se a Bíblia não diz o nome da pessoa, eu não vou inventar o nome da pessoa. Como a mulher do fluxo de sangue. Não adianta inventar nome. Não tem, não foi dito na Bíblia qual é o nome. Ninguém sabe. Então tem pessoas na Bíblia que não tem nome. Sim, tem a história, mas não tem o nome. Então não invente nome. Não coloque nome. Não, era uma mulher e ponto. Tá? Se não tem um nome, procure saber direitinho, estudar a Bíblia. Não fique só aqui, ó. Só na revista, porque pode ser que tenha alguma coisa também errada aqui. Não fique só na revista. Vá para cá, para o melhor estudo, que é a Bíblia Sagrada. Então aqui vai falar sobre a grandeza, sobre a criação. Como Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Quando Ele criou o mundo em si. Eu não vou ler aqui, porque é uma coisa já para ser contado na aula. Mas vai falar sobre a criação de Deus. E essa dinâmica aqui atrás, esse mural, e que se torna também uma dinâmica, vai ser muito importante. Temos aqui, queridos irmãos e irmãs, o espaço das artes, que está escrito assim: reserve antecipadamente massa de modelar colorida, palitos de picolé e óleos com movimento utilizados em artesanato. Coloque a massa de modelar na mesa e sente com as crianças. Distribua a massinha, fale com elas mais uma vez sobre as coisas criadas por Deus. Elas deverão escolher uma delas para modelar. Você pode sugerir algum animal. Ao final do trabalho, colhe os olhinhos se precisar e espete a massinha no palito. Então, aqui é uma dica para você fazer com as crianças de brincadeira. Já fiz aqui algumas, aqui atrás, com a caixa. Você tem brincadeiras para fazer com as crianças, muitas ideias que você pode usar para contar a lição para as crianças. E esse aqui é o espaço das artes. Então, dá essa dica, trabalhar com elas com a massinha. Você fala para elas escolher, ou as estrelas, ou a lua, o sol, pode ser algum animal, pode ser árvores. O que for da lição, você diz para ela, aquilo que é da criação de Deus, ou o sol, ou a lua, as estrelas, o que Deus criou. Então, a dica que eu tenho, o que eu tinha para passar hoje nesta lição é somente isso. Muito obrigada por ter ficado até o final desta pré-aula. Eu vou aguardar vocês na pré-aula de número 3. Vou aguardar por vocês. No final, eu estarei deixando alguns louvores, deixando aí o link desse louvor para você pesquisar, tá bom? Então, vamos orar agora, antes de terminarmos. Deus eterno e poderoso, hoje nós aprendemos, Senhor, sobre as Tuas grandezas. Ó Deus, que o Senhor criou o sol, que o Senhor criou a lua, que o Senhor criou as estrelas. Tudo que hoje nós vemos, o Senhor criou. E tudo está no Teu poder, Senhor. Te apresento a estes professores e professoras que estarão falando sobre esta lição, que estarão falando das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas, Senhor. Ajude eles, ó Pai, dê sabedoria, dê entendimento, Senhor. Se manifeste, Pai, através da vida deles, ó Deus, e que eles venham ser, Senhor, usados por Ti para levar o Teu Evangelho a todas as crianças. Abençoa, guarda e livre de todo mal. Amém. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima pré-aula, a pré-aula de número 3. Tchau, tchau!